Saudações, Namaskar. Bem-vindos para mais esta aula, aula 3 dessa sequência de estudos do Open Course 2025, dizendo respeito, portanto, à forma como nós podemos experienciar o yoga e principalmente nos beneficiarmos da prática do yoga. Especificamente, todo esse aspecto teórico que está fundamentando essa série de estudos é para que possamos ter um melhor campo de experiência na prática dos asanas, na prática daquilo que nós entendemos ser a prática física, não é? Aparentemente física, postural. No entanto, com esta abordagem toda vinda desde o campo energético, consciência, trabalhando um pouco também as dinâmicas dessas energias no nosso campo de consciência biológico, físico, corpóreo, como nós vamos ver na aula de hoje, podemos ter, assim, um melhor aprofundamento na experiência prática do yoga. Especificamente nos asanas, mas naturalmente, para que isto ocorra a nível de asanas, também temos que considerar o efeito, os benefícios, a atuação desses conceitos também, tanto na prática dos pranayamas, que são as técnicas respiratórias do yoga, como também na prática meditativa. Então, basta entendermos a dinâmica da consciência na nossa própria experiência, experiência humana, experiência pessoal, experiência em todos os âmbitos, profissional, social, certo? Qualquer âmbito da experiência humana. Com esse conhecimento, certamente nós podemos ter, então, uma experiência mais completa e plena do nosso próprio ser. Mas, claro, o direcionamento desses estudos diz respeito à prática do yoga, à experiência no yoga. Como consequência, estas experiências que nós adquirimos no yoga serão também refletidas na nossa vida prática, na nossa vida corriqueira, no dia a dia, nas coisas que nós já fazemos por hábitos, nós fazemos por responsabilidades, né, nas nossas atividades triviais, não menos significativas, não menos importantes, mas aquelas que nós fazemos de uma forma um pouco mais vinculadas ao por que fazer, ao dever fazer, certo? E aí, naturalmente, nós temos o como fazer isto, né? O como nós vamos nos posicionar para a experiência do fazer aqui na experiência humana. O tema de hoje, como nós vemos, vai falar sobre os chakras, né? Os chakras como campos de energia e consciência. A integração de koshas, sandhini, samviti e ladini, shakti, ou seja, o que nós falamos na aula 2 a respeito dos koshas, que são as camadas de consciência ou camadas dimensionais da consciência, com os aspectos todos das potências energéticas, as potências de existência ou de estrutura da existência, a potência de consciência individualizada na experiência e, por fim, a experiência plena, correto? Ladini, é onde está a nossa realização de bem-aventurança, ou de êxtase, ou de unicidade com a experiência no todo. Esse conteúdo da aula de hoje, eu vou pedir para vocês poderem, né, se possível, acompanhar até o final. Talvez seja uma aula também um pouco longa. Não dá para fazer aulas curtas em relação a esses temas, porque a ideia não é nem trabalhar, né, com vídeos curtinhos para apenas ter audiência e reter a atenção do público. Não tem esse objetivo, vocês sabem disso. O objetivo é de entregar um conhecimento autêntico. E mais do que isso, embasar esse conhecimento para que vocês possam ter isto na experiência de vocês. Então, peço que acompanhem, anotem, porque tem muitas notas, muitos aspectos, muitos conceitos que talvez possam mudar um pouco a perspectiva em relação aos próprios chakras, né? O conteúdo todo desses estudos, e isso faz parte, inclusive, da nossa abordagem dentro do VVY School, é de trazer um revisionismo desses conceitos,
Revisionismo no sentido de trazer uma revisão, fazermos uma releitura desses conceitos para que não fiquemos presos à forma como esses conceitos chegaram até nós, a forma como eles foram manipulados para que pudéssemos entender uma parte desse conhecimento. Isto não é apenas uma fala para tentar, assim, engrandecer o conteúdo que nós vamos estudar hoje, mas sim é apenas reforçando o que vários estudiosos têm trazido, não é, em termos de pesquisas acadêmicas a respeito dessas interferências interpretativas que ocorreram em todo o conhecimento do yoga, desde o século XVIII, XIX e bastante efetivo já no século XX. Então, quando nós falamos de chakras, nós estamos falando de energia direcional. Estamos falando de centros energéticos que estão ali atuando como capacitores da energia da nossa própria consciência. Portanto, os chakras têm então uma definição mais específica, um centro de vórtice energético ou centro de vórtice de consciência. Eles dizem respeito aos níveis de consciência em que nós estamos operando, atuando. E ninguém está preso a um único limite, a um único nível dessas consciências. Não, estamos interagindo com todos, mas geralmente ocorre que temos alguns com mais predominância. E geralmente esta está em chakras ligados ainda a questões de sobrevivência, a questões de manutenção e busca de prazer ou fuga de riscos de vida, não é? Também ligado a aspectos da estruturação do nosso ego na experiência humana. Isso, basicamente, o que nós temos nos 3 chakras básicos, primeiro, segundo e terceiro. Depois nós temos os chakras superiores, onde estamos falando agora já de uma transcendência dos limites do próprio ego. Nós vamos ver as características, os detalhes que definem, moldam cada uma destas energias em cada um desses chakras e, consequentemente, definindo determinados níveis de consciência em que nós estamos atuando. Isso está, então, de forma direta ligado ao que nós vimos em relação aos koshas, camadas ou dimensões da consciência, como também essas potencialidades que estão manifestando a nossa experiência de realidade. Então, estas 3, no caso, Shaktis, Koshas e Chakras, estão operando juntos, estão operando numa mesma frequência correspondente. Se eu estou numa frequência de consciência mais elevada, naturalmente eu estarei operando essas potencialidades no meu campo de forma com que os meus chakras superiores estejam mais expandidos, ativos, e ao mesmo tempo para que também as minhas camadas mais profundas e expandidas de consciência sejam também integradas nesta atuação dos chakras superiores. Quer dizer, eu estaria então atuando com uma consciência expandida, a nível energético, a nível de consciência mesmo, né? O que corresponderia então a uma atitude muito mais voltada, por exemplo, ao amor, à frequência do amor, à frequência da compreensão, do entendimento da nossa experiência na realidade. E outro aspecto também que é revisionado nesse contexto é em relação à própria forma dos chakras. Geralmente, chakras, a tradução da palavra significa rodas, e se convencionou ver os chakras como rodas. Mas, na verdade, os chakras são entendidos como esferas, esferas de energia, com uma propulsão energética, um pulso energético no campo frontal, como também um pulso energético no campo posterior, ou seja, de frente e para trás, como se tivessem 2 vórtices partindo desse centro. Então vamos pensar aqui na garganta. Tem um vórtice que se expande para frente, outro vórtice que se expande para trás. E assim todos os chakras, com exceção do chakra básico, que é o Muladhara, que está ali na pelve,
né, próximo ao cóccix, onde o feixe desse chakra é justamente em direção à Terra. A mesma coisa ocorre com o chakra coronário, onde o vórtice dessa energia é para o alto. Todos os outros 5 chakras estão trabalhando nessas duas polaridades, para frente e para trás. Uma polaridade ativa, uma polaridade passiva. Correto? Uma polaridade positiva, uma polaridade negativa. Ou uma polaridade masculina, uma polaridade feminina. Todos os chakras têm polaridades, e polaridades não é de distinção ou de diferenciação, não é? Mas de complementação. Eles não são polaridades que se repelem, eles são polaridades que se complementam para o propósito de evolução da nossa consciência. E dentro dessa visão, então, de que os chakras são esferas e não discos, nós também temos que entender que essas esferas, chamadas chakras, discos, têm essa definição porque, na verdade, os chakras eles não estão posicionados verticalmente. Nós entendemos, vemos as imagens geralmente dos chakras verticais. No entanto, os chakras eles são discais. Eles estão posicionados como discos, um no interior do outro. Então nós temos justamente o nosso Sahasrara Chakra, em um disco menor, o Agna Chakra, em um outro menor, o nosso Vishuddha, outro menor, o nosso Anahata, outro menor, o Swadhisthana, ou melhor, o Manipura, outro menor, o Vishuddha, e o menor, o nosso Muladhara. Então é como se nós tivéssemos realmente um triângulo invertido. E todos eles, embora estejam sendo vistos, imaginados, desenhados para uma facilitação pedagógica, didática, verticalmente, todos eles estão posicionados juntos, em uma única linha, em um único disco. E esse disco de energia dos vórtices estão todos no campo entre o Agna e o nosso Sahasrara Chakra. Isso significa que todo esse conceito que nós temos contemporâneo de dimensionalidade, ou até mesmo de, vamos dizer, de um campo holográfico, né? A estrutura holográfica da realidade, não é meramente uma ficção. Isso, na verdade, é o que as escrituras descrevem dentro do campo da consciência. Porém, nós, ao olharmos para o campo, para olharmos aparentemente para fora, nós estamos, na verdade, olhando para uma projeção dentro de uma estrutura holográfica que está pautada ali no aspecto potencial de Sandini, é o que estrutura a realidade. A realidade física, na verdade, ela é apenas uma estrutura energética. É como se estivéssemos, a partir dessa estrutura energética, vendo apenas espelhamentos. E aí, nesses espelhamentos, nós temos o campo de profundidade. Então, quando você olha para o seu corpo, ele literalmente está aqui. Mas este aqui não é esse campo correto como nós estamos vendo. Isso já é uma projeção da mente, daí o aspecto holográfico. Mas só é possível essa estrutura holográfica da realidade devido aos chakras. Por isso os chakras não são alinhados verticalmente. Eles são integrados em uma única linha, em um único campo, em um único disco. Por isso eu chamo eles então de chakras discais, são discos, não são apenas rodas. Mas eu não vou me deter muito nesse ponto, nós já temos aulas sobre isso, inclusive na formação também. Nós estudamos esses conceitos, né? Nós não abolimos naturalmente os conceitos tradicionais sobre a descrição dos chakras, mas apenas, como eu disse, fazemos então uma releitura revisionista. Vamos tentar entender o que significa isto realmente de acordo com os textos, de acordo com a compreensão que os antigos yogis e os rishis tinham para descrevê-los dessa forma.
Basicamente, os chakras, nós temos uma boa parte dele no Taittiriya Upanishad, né? No próprio Kena Upanishad, né? Nós temos alguns Upanishads que são especificamente descritos ou para descrever a ciência dos chakras, a ciência das energias vitais, do prana. Então, são nessas obras onde nós encontramos as bases para esse tipo de entendimento, tá? E assim, não é uma visão nova, na verdade é renovar a visão, certo? Não é inventar alguma coisa nova, mas é revitalizar o entendimento dessas descrições. Claro, para quem não se sentir confortável em entender dessa forma, não se preocupe. Mantenha os conceitos como você aprendeu na escola. Tá tudo certo. Agora, o que fizer sentido, coerência para o seu entendimento, receba abertamente, consciência aberta, mente aberta. Tá bem? E dentro desse contexto, nós vamos então trabalhar alguns conceitos, talvez novos para a maioria de vocês, sobre os chakras. E aí eu gostaria só de ler aqui um pouco sobre esses pontos que nós vamos ter. Então nós vamos fazer a integração com koshas, né, Sandhini, Samriti e Hladini. O objetivo é explorar os chakras como sistemas de processamento energético e consciência integrados ao corpo humano. Ou seja, nós vamos então abordar essa perspectiva. Perfeito? E reinterpretando-os em uma terminologia contemporânea baseada em ciências cognitivas, conectando-os aos conceitos de Sandhini, Samviti, Hladini e Koshas. Então, é baseado em ciências cognitivas, não é? Basicamente, ciências cognitivas, estamos falando aí de ciências que vão trabalhar o entendimento dessa realidade a partir de uma perspectiva mais realista e atual. Então, primeiramente, nós vamos ter aí uma apresentação desses conceitos, lembrando que para essa transição, né, de uma aula para outra, nós vamos pensar então no seguinte: nós vamos explorar os chakras como sistemas energéticos e de consciência que regulam nossas experiências emocionais, cognitivas e espirituais. Para uma primeira introdução desses conceitos, o que eu gostaria de propor aqui então nessa visão, deixa eu só apagar aqui a minha câmera para não ficar em cima do texto, seria sobre. Vamos dar aqui uma definição, né? A definição inicial. Tradicionalmente, os chakras são descritos como centros de energia ou vórtices localizados ao longo do corpo humano, mas na proposta contemporânea, baseada nessas ciências, e como eu disse, né, vamos dizer, em termos de literatura védica, literatura do yoga, eu me pauto muito no trabalho que temos ali escritos, né, principalmente no Rig Veda, de Vashista Muni, Vashista Yogi. E basicamente é ali que fundamenta toda a ciência filosófica metafísica do yoga. Então, para esta intersecção dos conceitos fundamentais do yoga, incluindo os chakras, com os conceitos contemporâneos, né, das ciências cognitivas, é que eu coloco então esse tópico aqui, dentro de uma visão então um pouco mais contemporânea. Chakras como campos informacionais e centros de processamento energético e de consciência. Então, essa seria a finalidade dos chakras. Como eu disse, essa realidade ela não é o que nos parece. Ela não tem essa fisicalidade, ela não tem nem mesmo essa forma que nós vemos. Tudo isso é criado no campo mental. E no campo mental existem as forças, as potências, as energias trabalhando em conjunto para que isto seja criado tal como nós vemos. À medida que nós mudamos, à medida que nós expandimos a nossa consciência, mudamos determinados padrões, paradigmas, nós começamos a ter uma percepção diferente, e um pouco mais refinada sobre a realidade e sobre nós mesmos. A ideia não é somente ver a realidade, mas é entender a nós mesmos. Daí vemos o autoconhecimento. E esse autoconhecimento leva para esse contraste. O que é o eu, o que é essa realidade? Dando
bases para o desenvolvimento da nossa autoconsciência. Segundo degrau. O terceiro degrau é o desenvolvimento da autorrealização. Perfeito? Então, dentro disto, uma analogia moderna poderia ser vista como centros de processamento de dados. Assim como nós temos os hubs, né, que processam os dados no mundo físico, no mundo da tecnologia. Então, imagine os chakras como hubs energéticos, que coordenam aspectos físicos, emocionais e mentais. Basicamente é isto. É uma reinterpretação dos chakras principais. Sabemos que nós temos dezenas de chakras, pelo menos 12 são os mais importantes, né? Aqueles que estão mais pautados. No entanto, os que são mais estudados, mais citados, são 7, e eles estão aqui presentes para vocês na tela. Nós temos então o Muladhara, que é o chakra base, que representa a estrutura física e a segurança. Está relacionado ao Sandhini, né, a potência Sandhini que estrutura a realidade. Assim como nós falamos também do próprio aspecto da primeira camada que encobre a consciência, né, que é a camada física, Annamaya Kosha, da mesma forma, está relacionado também a Sandhini, o Muladhara Chakra, certo? E aí, no caso, nós temos então, ele representa a estrutura física e a segurança da nossa manutenção existencial. Está relacionado ao Sandhini como base estrutural da existência. É ele que estrutura a nossa existência física, para a experiência física. Perspectiva contemporânea, ele serve como base de instintos e autorregulação no sistema nervoso. Isso está totalmente direto e ligado ao nosso aspecto cerebral, né? O nosso cérebro, como é chamado muitas vezes como reptiliano, né? Mas é o nosso sistema límbico. Ele está pautado em termos energéticos lá no nosso Muladhara. Depois nós temos o segundo chakra, que é o Swadhisthana, né? O chakra sacral, centro energético sacral. Ele é associado à energia criativa e às emoções. Está relacionado a Aladini, como experiência de prazer e alegria conectada ao corpo. Então, mesmo sendo uma experiência física, ainda assim nós estamos falando de uma Aladini Shakti, uma potência de satisfação e de unicidade experienciadas no corpo físico. Por isso que eu comentei, né, na primeira aula sobre esse aspecto, todo o prazer que nós temos. Um prazer, por exemplo, de nadar numa piscina natural, tomar banho de cachoeira, entrar no mar, né, tomar um copo d'água, sentir aquele sabor da água, um sabor de refrescância ou de despertar, né, uma nova sensação. Qualquer tipo de experiência de prazer está ligado à Ladini. Aqui no caso, nós estamos falando então do aspecto de prazer que está no sacral, certo? No segundo chakra. Então, ele é o centro emocional e que atua também como processamento afetivo, certo? É o processamento afetivo. Por quê? Desde criança nós estamos nos relacionando com esse chakra através dessa potência Ladini, encontrando prazer. O bebê, quando nasce, a primeira coisa que ele faz é encontrar o prazer na boca, nos lábios, não é? Ao receber o leite materno. Aquilo já começa a definir esses processamentos sutis de energia nesse chakra Swadhisthana. Depois nós temos o Manipura, que é o plexo solar. Aqui nós estamos falando dos 3 chakras básicos. Ele reflete o poder pessoal e a identidade. Está relacionado à transição entre a estrutura Sandhini e a consciência, Samviti. Então aqui é onde está sustentado o nosso aspecto de ego, de individualidade, não é? E temos, naturalmente, essa integração tanto da estrutura energética ou potência de Sandhini, que é a estrutura de realidade, de existência na realidade, como também a consciência de individualidade na experiência desta realidade. Essas duas potências estão interagindo lá no nosso Manipura, que é um pouco acima do umbigo, no plexo solar. Pois nós temos o Anahata no coração, chakra cardíaco, está associado à compaixão e ao equilíbrio, o equilíbrio emocional, o equilíbrio de amor, de afeição, não é? De sintonia, de coerência. É onde começa realmente a desenvolver a nossa capacidade espiritual, mesmo no ego, né? Tornar o ego integrado, unificado com a natureza do espírito.
ele está relacionado à integração de Ladini e Samviti. Então, agora nós começamos a sentir um outro tipo de prazer quando começamos a trabalhar o Anahata Chakra, o chakra cardíaco. E nesse aspecto nós temos então a consciência, que é a potência de Samviti, encontrando uma satisfação, um prazer já a nível espiritual, um nível superior do ego. Não está mais pautado apenas naquela satisfação e prazeres sensoriais. Agora que nós estamos já começando a sentir uma satisfação e um prazer espiritual, mais sutil, mais refinado. E dentro de uma perspectiva contemporânea, ele atua como centro de empatia e conexão interpessoal. Então, o fator empático que nós temos, ele justamente se frutifica nesta dimensão, né, nessa característica do Anahata Chakra. Depois nós temos o chakra da garganta, que é o Vishuddha. Ele representa a comunicação e a expressão autêntica. A perspectiva dele contemporânea, ele não tem uma interferência tão direta, né, das duas potências. Naturalmente, nós vamos ter um aspecto mais de Samviti, tá? Embora haja um confluir dos três potenciais, né, de existir, porque é ele que dá a expressão verbal de eu estou aqui, de eu existir. Ao mesmo tempo, é o que estrutura, porque a partir da voz nós criamos, manifestamos a realidade. E ao mesmo tempo, é ele que dá a presença do eu sou aqui, né, a consciência. Então, ele teria a integração dos três aspectos. Por isso, não está definido um ou outro e nem mesmo uma integração dos três. É simplesmente ele é a união dos três ali na nossa garganta, no Vishuddha Chakra. E dentro da perspectiva contemporânea, ele é o processamento de comunicação interna e externa, alinhando ou alinhado ao pensamento criativo. Por isso mesmo, ele tem os três aspectos das potências: a potência externa, de uma comunicação externa, a potência interna, que é a potência que nós temos, por exemplo, de conseguir ver o que nós estamos pensando, de analisar o que nós estamos pensando ou sentindo, né, de refletir sobre isso, ponderar determinados pontos que estão ali, e, ao mesmo tempo, um alinhamento crítico ou criativo, certo? A capacidade de recriar, né? Assim como nós sabemos o poder que a voz tem, o poder que as palavras emanadas têm. Nós temos a essência dos mantras, né? Mas também temos a ideia, deixada até mesmo na tradição de Cristo, né? Quando ele diz sobre a realidade dele, a realidade da fé. Mas a fé não é aquela fé que você acredita em algo. Fé é aquela que emana daquilo que você fala, daquilo que você emana com a voz, sabendo que aquilo que está sendo emanado já está concretizado na experiência da consciência, na realidade. Depois nós temos o Agna Chakra, que é o chakra ligado ao primeiro olho. Ele reflete a intuição e a percepção profunda. Está relacionado ao Vijnana Maya Kosha e Samvit. Então nós falamos sobre isso no Vijnana Maya Kosha, a capacidade de intelecção energética, e também Samviti, porque fala sobre o eu. É aqui que nós começamos a ter uma capacidade maior de desenvolver a autoconsciência. A autoconsciência começa aí, a ter realmente uma conformação mais presente, mais direta na nossa experiência. E ele então é entendido como centro de cognição avançada e pensamento integrativo. Tanto que muitas técnicas meditativas vão trabalhar esta percepção de integração do ser em relação ao todo, né? E por fim nós temos o Sahasrara Chakra, que é o chakra coronário no topo, acima do topo da cabeça. Ele representa a conexão com a consciência universal, está relacionado diretamente a Anandamaya Kosha e Hladini Shakti. Então aqui no caso nós já falamos de uma experiência de prazer divina, né, de unicidade com o todo, de unicidade com a fonte primordial. E ele faz, na verdade, né, ou ele proporciona a nós um estado de consciência ampliada e percepção transcendental ou multidimensional. Então, todas as nossas capacidades de ver a realidade com outros olhos não será um resultado obtido pela mudança, né, ou por alguma substância, diríamos assim, externa à nossa própria consciência, né? O que ocorre, na verdade, é esta inter-relação com
os aspectos mais profundos da nossa própria percepção de realidade. Para alguns, a percepção de realidade espiritual é uma realidade transcendente, não é? Em negação à realidade imanente. Quando, na verdade, quando se desenvolve verdadeiramente o Sahasrara Chakra, nós vemos que o imanente, que é essa experiência física, a experiência sensorial, o mundo expresso aqui, e aquele mundo dito espiritual, que é um outro lugar, na verdade é aqui. A própria integração das duas polaridades que se complementam e não se repelem. Repelem é o mundo espiritual, o mundo material. Não, são complementares. E na consciência se dá essa unicidade. O que nós estamos experienciando aqui é já espiritual. Não existe a ideia de sagrado e profano. Na verdade, isso é apenas uma perspectiva vista, né, e absorvida pelos aspectos da nossa mente. Em palavras mais simples, do nosso ego. Então, aqui nós teríamos uma consideração também a ser feita em relação a esses elementos, né? No caso, nós temos a integração dos conceitos de chakra, koshas e princípios universais. Aqui o objetivo seria para tentar demonstrar como os conceitos de chakras, koshas e potências se conectam como parte de um sistema integrado de experiência. Quer dizer, quando nós estamos experienciando a vida, este agora, nós não vemos, mas as dinâmicas que estão ocorrendo é, na verdade, a dinâmica da integração de todas essas desses aspectos da nossa consciência, em potencial, em dimensão, certo? E em potencialidade cognitiva, potencialidade integrada. Então, essas relações integradas teríamos assim, os chakras como portais que conectam os koshas, as dimensões da experiência humana, à estrutura energética e à consciência. Então, aqui nós teríamos uma ideia de que os chakras literalmente são portais, certo? São portais, são possibilidades que a nossa consciência ganha ao acessar aquele nível de consciência. Não é um portal como geralmente se pinta, né? Principalmente as inteligências artificiais têm pintado assim portais incríveis, mas isso é meramente ficção. Portais significa você acessar a frequência vibracional daquele chakra e a sua consciência, ao acessar aquela mesma frequência, equalizar, criar uma coerência perfeita da consciência com a frequência vibracional do referido chakra, você tem então uma conexão da sua consciência com tudo no universo que está vibrando naquela frequência. É como se no momento em que você consegue, durante a meditação, durante a prática de yoga, acessar o seu Sahasrara, o seu Ajna Chakra, por exemplo, esses dois chakras mais altos, a partir dali você estaria conectando a consciência de grandes seres, de yogis, de rishis, sábios, não agora, mas até mesmo de outros tempos. Você acessa as informações que eles também acessaram. Por isso os chakras são entendidos também como portais. E não apenas no aspecto de aquisição de conhecimento, mas também no aspecto de processamentos dessas energias, já que eles atuam como processadores de energias e consciências, como foi dito há pouco, para o restabelecimento do equilíbrio, da harmonia, de uma entropia coerente, ou seja, o restabelecimento até mesmo de saúde, o restabelecimento de um centro equalizador no próprio ser. Sandhini e os chakras inferiores. Então nós teríamos aí Sandhini, lembre que Sandhini está falando sobre a potência de existência, a potência que estrutura a realidade experiencial física, e ela está ligada majoritariamente ao Muladhara, Swadhisthana e Manipura. Os chakras inferiores, né, inferiores aqui porque eles estão os três básicos, não são inferiores, porque não tem superior e inferior nesse caso, refletem a manifestação física e a base estrutural da existência. Depois nós temos Samviti e os chakras intermediários, Anahata e Vishuddha. Samviti é onde a consciência começa a se estabelecer na sua individuação para a experiência.
Os chakras intermediários representam o equilíbrio entre emoção, mente e expressão consciente. E no caso da potência de unicidade, Ladini, e os chakras superiores, Agnya e Sahasrara Chakra. Agora, como falamos há pouco, você também tem o Ladini Chakra atuando no segundo chakra, que é onde obtém-se prazer, mas aí no caso é uma experiência de prazer ainda física, principalmente no aspecto do prazer sensorial, do prazer do sexo, né, o prazer carnal, ainda é Ladini, certo? Mas é uma, vamos dizer, uma expressão dessa potência, porque a potência em si ela atua majoritariamente no Agna e no Sahasrara Chakra, tá bem? E nesse caso, então, esses chakras superiores refletem o êxtase da conexão com a verdade universal. E aí sim podemos falar um pouco dessa conexão sobre como que nós poderíamos, assim como eu fiz na aula anterior, né, relacionar os chakras dentro de uma experiência prática, ou nós poderíamos, de repente, fazer uma meditação, tá bom? Então, assim, poderíamos ter como base a meditação no Muladhara, né? Atenção à base da coluna, percebendo a sensação de estabilidade e enraizamento. No caso do Swadhisthana, atenção à área do abdômen inferior, abaixo do umbigo, conectando-se às emoções e à criatividade. Tudo isso, atenção colocada, concentração colocada, nós estamos colocando consciência ali. Então, sua consciência ela está entrando na mesma frequência daquela energia que aquele chakra está representando, está expressando, está vibrando, e ali nós teríamos então condições de acessar o potencial inato da própria consciência. No caso de Manipura, a conexão com o plexo solar, percebendo a autoconfiança e energia pessoal. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu esteja querendo desenvolver maior autoconfiança naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo, certo? Autoconfiança ou energia pessoal. Então, eu posso trabalhar durante a minha meditação a concentração no Manipura, por exemplo. No caso do Anahata, colocamos o foco no coração, experimentando empatia e equilíbrio emocional. No caso do Vishuddha, garganta, concentração na garganta, percebendo a comunicação interna e externa. Isso é difícil às vezes para algumas pessoas, né? Porque a gente fala sem pensar. Aqui o trabalho é pensar e ver desse pensamento, dessas energias em forma de pensamento, quais são aquelas necessárias ou aquelas válidas para serem convertidas em expressão de fala, para ser manifestada como voz, como som, né? A comunicação externa. Né? Então, aqui é bem interessante, por isso daí nós temos também o trabalho de voto de silêncio, né? Mauna. Agna é colocar o foco entre as sobrancelhas, conectando-se à intuição e ao insight espiritual. Então, aqui, quando nós falamos de meditação mesmo, no estado meditativo convencional, tradicional, fundamental, é o trabalho do chakra Agna. Tanto que eu ressalto isso, que basicamente toda a prática do yoga, todo o conhecimento que o yoga proporciona, principalmente todos os resultados que o yoga traz, é para trabalhar, desenvolver, ativar, expandir as faculdades do nosso Agna Chakra. Justamente para acessar esse campo intuitivo superior, que é chamado de Vijnana, né? Ou Viveka, o conhecimento superior, Buddhi, né? A inteligência intuitiva. E, por fim, o Sahasrara Chakra, que diz respeito a colocarmos a nossa consciência nessa conexão ao topo da cabeça, permitindo uma sensação de expansão e unidade com o todo, com o grande Criador, né? Com a fonte original. E aí, com esses aspectos aí apresentados, eu quero agora falar sobre este ponto que eu acho já bastante fundamental, né? Principalmente para quem já pratica yoga, para quem já domina alguns conceitos do yoga, mas pensa em levar isso para a vida prática, ou às vezes para quem é um profissional do yoga, mas também trabalha em outras áreas, principalmente em áreas terapêuticas, em
formas de beneficiar a saúde das pessoas, a saúde mental principalmente, e ajudar no desenvolvimento, né, das pessoas, talvez no desenvolvimento das crianças que estão chegando, né? Crianças a partir de 2020 são crianças muito especiais, com uma capacidade intuitiva distinta dos próprios pais. Então é necessário uma reestruturação educacional, não a educação base que nós temos, mas uma educação no próprio ser. É um outro tópico que nós temos para isso, não é o que a gente vai tratar nessa aula, mas nesse ponto aqui é onde nós podemos embasar um pouco desses conceitos. Diz respeito aos chakras e níveis de consciência. Eu peço para que você vá anotando, tá? Porque esses pontos são bastante diversos, talvez, né? Mas nós estamos integrando-os para que vocês possam ter um olhar mais abrangente sobre os chakras. Nesse caso, a relação entre os 7 chakras e o desenvolvimento da consciência humana pode ser abordado de maneira científica e estruturada, com base na psicologia transpessoal, na fenomenologia da consciência e nos conceitos de nova energia multidimensional. Essa correlação envolve níveis de identidade, personalidade, caráter e estados de percepção da realidade. A seguir, vamos apresentar um modelo integrativo que conecta os chakras a níveis de consciência e processos psicológicos, combinado com a psicologia transpessoal, especificamente de Stanislav Grof e Ken Wilber, fenomenologia da consciência, principalmente no caso de Edmund Husserl e também de Merleau-Ponty, né, mas eu enfatizo bastante o trabalho de Edmund Husserl, fenomenologia da consciência, e energia multidimensional, onde nós temos então estados expandidos da percepção, tá? Incluindo aí, claro, todo o desenvolvimento que nós temos tido nessas áreas de psicologias integrativas, né? O desdobramento, como que nós podemos entender a consciência em experiências de consciência expandida, de percepção expandida, estados alterados de consciência. Quando nós pensamos nos chakras, nós estamos também pensando e devemos considerar formas de se trabalhar estados alterados de percepção. Cada chakra vai te dar uma percepção específica a respeito da própria realidade que está sendo percebida. Então, aqui no caso, nós teríamos no chakra raiz, Muladhara, o conceito de eu sou, certo? Nós estamos falando de desenvolvimento da personalidade, desenvolvimento da própria concepção de eu e de ego. Tá? Então, o chakra raiz é onde está embasado, enraizado, o conceito de eu sou. Perfeito? A nível de consciência, esse eu sou reflete o aspecto de existência, o aspecto instintivo e também a concepção de segurança. Como que eu posso ter segurança? Certo? Então, a segurança de preservar a minha existência. Eu sigo o instinto para preservar essa existência. Eu sou. Psicologia transpessoal, ela vai embasar nesses aspectos, né? A base da pirâmide de Maslow, as necessidades fisiológicas e de segurança estão justamente no Muladhara. A primeira infância e a construção do senso de existência. Nós vamos ver depois a relação etária, né, dos anos de vida em que cada chakra está atuando com maior predominância, certo? Então, na fase infantil é onde a criança está construindo o seu aspecto de eu sou, quem eu sou. Está construindo essa percepção de realidade. Na fenomenologia da consciência, é uma apreensão primária do ser no mundo. É uma consciência ligada ao corpo e à sobrevivência. Então, ele vai se perceber no mundo. Uma criança, ela não sabe ainda definir, ela sabe que ela é algo, não é? E esse algo está totalmente identificado com o corpo que ela sente, ela está ali naquele corpo. E esse corpo precisa de sobrevivência, precisa de proteção. E no aspecto de energia multidimensional, nós temos então uma conexão com a Terra, a manifestação na matéria, certo? Propriamente o elemento Terra mesmo, né, dos 5 elementos, mas também a consciência Terra, a consciência Gaia. Perfeito? Tudo isso está ligado então a esse eu sou. Depois do segundo chakra, Swadhisthana, nós temos aí na consciência a concepção de um eu existo.
Nível de consciência está ligado às emoções, ao prazer, à sexualidade, à expressão dos desejos. Então é onde nós temos a ideia de existir. Se nós não temos prazer, não temos emoções, não temos expressões, né, não temos mesmo uma manifestação da sexualidade, isso geralmente ocorre numa faixa etária que já está ligado ao desenvolvimento e predominância desse segundo chakra, certo? É onde nós vamos ter essa definição de existir. É quando nós começamos a existir, e até próximo à adolescência. Dentro desse aspecto da psicologia transpessoal, é o desenvolvimento da identidade emocional e dos vínculos interpessoais. É onde nós começamos a ver essa relação de tribos, né, gerações. É onde há o desenvolvimento de uma identidade agora emocional mesmo. Na fenomenologia da consciência, é uma consciência intencional direcionada para o outro. Começamos a desenvolver aí uma intersubjetividade. Eu existo, o outro também existe. Desenvolvimento de uma intersubjetividade saudável, naturalmente, né? Você prioriza também ou respeita a existência do outro. E diz respeito, então, à criatividade, fluxo de energia vital, conexão com os registros emocionais, né? Até porque é na sua distância que nós temos esses registros ali, predominantemente registrados, guardados, armazenados no nosso campo biológico, né? Na nossa base de estrutura genética, inclusive. Depois nós temos o terceiro chakra, né? O chakra do plexo solar, o Manipura. Ali é onde se define na consciência, né? Nessa subjetividade consciente, a ideia de eu faço. Nós temos a ideia de estarmos fazendo algo. Nós começamos a ganhar uma certa autonomia no mundo, na realidade em que nós estamos experienciando, né? Uma certa independência também. É o eu faço. Nível de consciência é de autoconfiança, autodeterminação, uma identidade social. Então, nós começamos a nos enquadrar em determinados grupos, né? A sensação de pertencimento é importante nesse fato, nessa fase. Dentro da visão da psicologia transpessoal, ocorre aí a construção do ego e da vontade individual. É uma fase de individuação, segundo a própria psicologia do Jung. Então, quando nós falamos de individuação, nós estamos falando realmente desse amadurecimento no plexo solar, no Manipura. Eu faço. Quer dizer, eu já não estou mais preso ou dependendo de que alguém faça por mim, né? Já ganhamos uma certa maturidade, uma certa autonomia. Dentro do campo da fenomenologia da consciência, há uma formação da identidade narrativa e do eu psicológico. Então aqui começa a ter uma maturidade maior no próprio campo da psicologia do eu, né? Nós começamos a ter então uma definição mais clara de quem eu sou e do que eu faço, certo? Eu sou, eu existo e agora eu faço. Essa combinação dessas três estruturas subjetivas da consciência que definem o sujeito é que vai dar essa melhor capacidade, né, de ter uma narrativa interior, uma narrativa do sujeito. Quem é o sujeito? É onde nós temos a chance de começar a distinguir entre substância e objeto, sujeito e objeto, o eu e o mundo, certo? É importantíssima esta fase. Mas é uma fase que também, devido ao próprio fato de estar ligado ao desenvolvimento da concepção de eu faço, é onde começamos a ter, em vez de uma integração, nós começamos a ter uma separação entre o eu e o ego. O ego não está mais agora integrado naquilo que foi desenvolvido desde o Muladhara e do Swadhisthana. Nessa fase, o ego está integrado ao ser. Quando chega no plexo solar, se não ocorre um trabalho de desenvolvimento da consciência, meditação, autoconsciência, autoconhecimento, o ego, a partir do Muladhara, aliás, a partir do Manipura, o terceiro chakra, ele começa a se distinguir, certo? Se diferenciar do ser. E aí aquilo que era para ser benéfico, o eu faço não é o ego, é o próprio ser, o ego ele apenas está ali numa execução. Em vez disso, o ego começa a assumir a posição de é ele o feitor, quando na verdade não é.
Então, na fenomenologia da consciência, é isso que ocorre. A construção do eu subjetivo, do eu narrativo interno, do eu psicológico. Em termos de energia transpessoal, aliás, multidimensional, ocorre aí o desenvolvimento de um poder pessoal, a força da ação, a transmutação das emoções. Então, é aí que ocorre essa grande sinergia, perfeito? Tanto que é ali que está o nosso Agni, o fogo gástrico, que vai fazer toda a transmutação dos alimentos, né? Toda a transmutação, a metamorfose daqueles ingredientes que foram ingeridos. Depois nós temos o chakra cardíaco, o Anahata. O Anahata é onde está o nosso sujeito sentir, o eu sinto. O nível da consciência, então, está ligado à empatia, ao amor, compaixão, altruísmo. Em termos de psicologia transpessoal, é a expansão da empatia, o início da transcendência do ego. Então, aquilo que se foi trabalhado, foi desenvolvido, foi estudado, foi orientado, né, principalmente no caso aí dos pais, quando é o caso, foi feito isto, lá no nosso Manipura, o terceiro chakra, quando a consciência começa a desenvolver agora o chakra cardíaco, o ego ele está totalmente transcendido. O ego não vai trabalhar a parte do ser. Ele vai trabalhar integrado ao ser. Ele vai trabalhar para o próprio ser, para o próprio e real, verdadeiro eu. Então, quem vai sentir é o ser. E o ego age de acordo com esse sentir, com esta emoção profunda do ser. Se isso não ocorre, naturalmente também não ocorre o desenvolvimento da consciência no Anahata Chakra. É isto. Quando ocorre de forma em que o ego não foi eliminado, o que ocorre a partir do Anahata Chakra geralmente é falso. Você já deve ter ouvido, é comum nessas áreas de espiritualidade, do yoga, né, o charlatanismo, né, pseudos mestres, pseudos gurus, pessoas que do nada são descobertos como charlatões. Por quê? Porque não desenvolveram realmente a transcendência do ego a partir ali do Manipura Chakra. E aí quando chega no Anahata, toda a expressão de amor, de afeição, de respeito, de unidade com os demais, é meramente um show, um fingimento. Daí então a ideia de que se não houver o trabalho de dissolução e integração do ego no próprio ser, esse eu sinto é apenas um fingimento. Então, na fenomenologia da consciência, nós teríamos o ser com o outro, né? Você começa a se entender a partir do que o outro também se entende. Você começa a entender a sua presença no mundo através da presença do outro. Você começa a entender o comprometimento que cada um de nós temos aqui na experiência humana, na evolução humana. A abertura para a experiência afetiva e coletiva, né? O aspecto de unidade de todos os seres, de que todos nós somos filhos de um mesmo pai, de uma mesma fonte, somos irmãos. E dentro do campo da energia multidimensional, nós teríamos então uma integração entre matéria e espírito, a conexão com os campos mórficos. Campos mórficos aqui é da própria biologia, né? Podemos ver isso no campo da biologia, é oriundo justamente dos desenvolvimentos da física quântica, né? Então, quer dizer, campos mórficos é que tudo tem uma informação para contribuir com a evolução das informações que estão em suas células, que está em seu DNA. E tudo está operando para esse propósito, como uma coerência perfeita de tudo. Da energia à sua biologia. Depois do chakra laríngeo, da garganta, é onde está o desenvolvimento desse aspecto do eu expresso, né? É onde nós temos a ideia, então, de que agora eu posso me expressar verbalmente, corporeamente, né? Aí nós vamos ter todo o desenvolvimento de diferentes artes, tá? É o eu expresso. Você assume a sua presença no mundo.
E podemos entender que o propósito, quando nós pensamos em ter um propósito, significa desenvolver o Agna Chakra, aliás, desculpa, o Vishuddha Chakra, o chakra da garganta, porque é ali que há a expressão do propósito. Então, o nível de consciência, a comunicação, expressão autêntica, verdade, propósito. A psicologia transpessoal podemos embasar o desenvolvimento da criatividade e da expressão do self verdadeiro. Quando a pessoa não está falando a verdade, ela vai ter sempre algum cacuete. Não é? As palavras não têm peso, não têm ressonância, não têm equivalência com aquele que ouve. E dentro da fenomenologia da consciência, nós temos então a linguagem como meio de construção da realidade e do sentido. Aquilo que eu falo se torna verdade. Aquilo que eu falo se torna o manancial potencial da minha experiência na realidade. Então, se eu vibro coisas incongruentes, a minha vida será incongruente. Se eu vibro coisas de preocupação, de medo, a minha vida vai trazer situações de preocupação e medo, devido ao chakra laríngeo. Entende? Então, a partir daqui, nós começamos a ter uma responsabilidade maior também com o que nós estamos vibrando e emanando para o nosso campo. Energia multidimensional nos dá então uma capacidade de ressonância com a vibração do cosmos. Por exemplo, nós entrarmos em frequência com o próprio Pranava Omkara, né? O Om. Certo? O som não se limita a esse campo físico. O som, ele é espaço, é o éter, é o vazio. E ali ele conecta todo o espaço que está além do espaço que nós conseguimos ver fisicamente. E isso tem a ver com o Vishuddha, com a garganta, com a capacidade de vibrar. O som que você está vibrando está ecoando fora do espaço que você está delimitado pela sua mente. Por isso, quando você diz, eu lancei e o universo respondeu, me parece assim, força de expressão, né, de seguidores de nova era. Não, isso é científico. E não é ciência moderna, pasteurizada. Os Vedas falam isso. Os Upanishads falam isso. Né? O próprio Katha Upanishad fala disto. E aí nós temos o chakra frontal, o Agna. É onde se dá o eu entendo. Como eu falei, é onde se desenvolve a autoconsciência. O eu entendo, eu compreendo, eu vejo. Sou eu que vejo, ninguém mais vê por mim. Sou eu que entendo, ninguém mais entende para mim. Nível de consciência diz respeito à intuição, à visão interior, à percepção sutil. Numa visão da psicologia transpessoal, ocorre a expansão da consciência para além do pensamento lógico, permite o acesso a estados superiores de consciência, para insights elevados. Então aqui já estamos falando de fenômenos meditativos da consciência. Fenomenologia da consciência, experiência direta da percepção pura. Então, dentro da visão de Husserl, na psicologia, ou melhor, na filosofia fenomenológica de Husserl, quando ocorre esse desenvolvimento do eu entendo, você dizer eu entendo, realmente, é quando você tem uma experiência direta da percepção pura. O que é essa percepção pura? Patanjali explica no Yoga Sutra, isso está também no próprio tratado, né, do Bhagavad Purana. Samadhi significa percepção pura, não é? Significa observar a realidade pura. Onde se dá essa realidade pura, onde se dá essa observação, essa percepção pura? Justamente no Agna Chakra. A abertura do nosso primeiro olho, o olho da consciência. Por isso é tão enfatizado nos aspectos místicos do yoga, a abertura do nosso Agna Chakra. Certo? Então, eu entendo, não é o eu entendo do tipo para passar na prova. Ah, entendi.
Não, eu entendo aquilo já está integrado em você. Porque você e aquilo que você está entendendo agora é uma coisa só, totalmente unificado. Aí ocorre essa conexão com a frequência do Agna Chakra. Eu nem falei aqui das cores, tá bem? Existem outras aulas, de repente até coloque aqui no link da descrição alguma aula minha que tem aí a definição dos chakras, com a forma, né, os aspectos simbólicos deles, isso aí tudo é fácil de encontrar. A gente está explorando aqui outros elementos dos chakras, certo? Mas significa que cada chakra tem uma frequência vibracional. Frequência é luz, então tem também uma tonalidade, uma cor. A cor do Agna Chakra é azul anil, tipo um índigo, né? Azul índigo. E aí você pode pensar, por que será que Krishna, né, dentro da tradição do hinduísmo, você tem ali Vishnu, né, com a pele azul? Você vai entender realmente essas estruturas arquetípicas para a consciência evoluída do homem, o que é Deus, né, o que é essa natureza divina, quando o nosso Agna Chakra, a nossa luz índigo da nossa consciência, acessar a frequência dessa consciência com todo o universo. Ali nós vamos ter uma ideia do que é realmente, então, ou o porquê, né, que é descrita a forma dessas divindades de cor azul, tá? Outra forma de você entender isto, sem os dogmas. Dentro do aspecto da psicologia transpessoal, ocorre a expansão de consciência para além do pensamento lógico, acesso a estados superiores de insight. Bom, que já falei, né? Aqui sim, ó, no campo agora da energia multidimensional. O que ocorre é uma ativação da percepção multidimensional, quer dizer, das realidades paralelas que existem aqui, física quântica já tem isso, pelo menos teorizado, e consciência quântica, quer dizer, a consciência que está aqui, ela sempre esteve aqui. Você, consciente de que você está aqui agora, você está ganhando consciência de que você sempre esteve aqui. E todo o contexto histórico, todo o passado, todo o futuro é apenas uma linha temporal dentro do espaço da mente. Isso é consciência quântica, consciência multidimensional. As dimensões são apenas estruturas holográficas criadas por essa dinâmica dos chakras no campo de Mana, Maya, Kosha, sob influência das três potências Ladini, Sandini e Samviti, Shaktis. E todo o desenho está sendo dado pela mente. Então, os parâmetros que nós temos é muito encaixotado numa realidade sensorial. Quando nós temos o desenvolvimento do Agna Chakra, nós começamos a ver estas dimensões paralelas. Muito parecido com o que é descrito na visão dos xamãs, certo? Muito descrito na experiência que pessoas têm quando têm um estado alterado de consciência com enteógenos também, que não é diferente daquilo que é descrito pelos grandes yogis que narraram experiências profundas de expansão da consciência através de processos meditativos, acesso ao samadhi, acesso ao estado de nirvana da consciência, né, ao acesso de, é, enfim, autorrealização da própria consciência espiritual, acesso a esses estados alterados e expandidos. E aí, por fim, nós temos então o chakra coronário, Sahasrara Chakra, onde está a concepção de eu realizo. E o eu realizo aqui não é aquele eu faço lá anterior, né, do nosso Manipura Chakra. O eu realizo significa a realização máxima, a autorrealização. Então nós temos autoconhecimento, autoconsciência, autorrealização. Perfeito? Então, nesse caso, em termos de nível de consciência, nós temos a consciência cósmica, a iluminação, a unidade, né? Nós temos então um processo unitivo e iluminativo da consciência. A iluminação da consciência pela própria luz da consciência e a unicidade, o estado unitivo da consciência,
sente que tudo está integrado, tudo está interrelacionado, tudo está numa unidade em termos de consciência e energia. Na psicologia transpessoal, podemos entender estados de consciência não duais, que já é o fruto do samadhi, né, o não dualismo, que é diferente, tá? É diferente da doutrina, por exemplo, Advaita, né, da visão de unidade que é dado nas filosofias, tanto Dvaita quanto Advaita. Né? Não se refere a isto, se refere à experiência. A filosofia Advaita de Shankara é uma concepção filosófica, um conceito para uma experiência. Assim como a visão Dvaita, né, das tradições personalistas, das filosofias personalistas, também são bases teóricas, filosóficas de um conceito. Aqui o que nós estamos vendo em relação à experiência do chakra coronário não é limitado a conceitos apenas, é uma experiência mesmo. A experiência que a consciência tem. Independente de base filosófica que eu me sustente, aqui a experiência é esta. Você vai sentir a unicidade do teu ser com o supra-ser. Na fenomenologia da consciência, que é vamos dizer, a filosofia que mais entendeu cientificamente, inclusive Russell, ele influenciou o desenvolvimento da ciência contemporânea a partir do desenvolvimento do estudo da consciência. Então aí nós temos uma suspensão do eu e integração do fluxo da consciência. A suspensão do eu, né, da individualidade. Não a negação, não a aniquilação da individualidade, a suspensão. Do tipo, a consciência chega num ponto e fala: bom, o ego já não está mais aqui, mas o eu, sujeito, também é agora meu objeto de observação. É uma suspensão desse sujeito. Aqui simplesmente é a realização. Em termos de energia multidimensional, entendemos assim uma conexão direta com a matriz da criação. Não é a matrix. A matrix é uma viagem narrativa, um delírio narrativo lá da nossa mente, tá? O aprisionamento nessa história de Matrix está lá no campo da mente. Aqui nós estamos falando de uma conexão direta com a matriz, mater, a fonte da criação. E acessamos, assim, estados de supraconsciência ou de superconsciência. É a consciência divina. Ah, mas isso é uma coisa que está fora, está distante. Não, estamos nisto. É que são níveis de consciência, como eu falei. Desde o nível de consciência totalmente integrado com a fonte, consciência absoluta, até o nível de consciência de eu tenho medo, estou preocupado, estou com problemas, estou sofrendo. Consciência delimitada na caixinha do Muladhara Chakra, do eu sou. Certo? Então, aqui, essa estrutura permite uma abordagem científica e experiencial da relação entre os chakras e os níveis de consciência, oferecendo uma leitura que une psicologia, fenomenologia e dimensões sutis do ser. O desenvolvimento humano pode ser visto como uma jornada de ativação progressiva desses centros energéticos, promovendo autoconsciência, equilíbrio emocional e expansão da percepção multidimensional. A relação entre os chakras e os ciclos de desenvolvimento psicológico humano, desde a infância até a fase adulta, pode ser estruturada com base em teorias como as de Erik Erikson, da psicologia de desenvolvimento pessoal ou psicossocial, Jean Piaget, do desenvolvimento cognitivo, e psicologia transpessoal, de Stanislav Grof e Ken Wilber. Esta abordagem também conecta a progressão dos chakras com estágios de consciência, personalidade e crescimento psicológico. Então aqui eu já trago uma outra abordagem, também científica, né, de como que a nossa faixa etária tem uma relação direta com o desenvolvimento a partir dos chakras. Tá? Então aqui, por exemplo, no Muladhara Chakra, chakra raiz, onde nós desenvolvemos o conceito de eu sou, a predominância desse chakra no desenvolvimento humano ocorre majoritariamente
do momento em que se nasce até os 7 anos. É onde o Muladhara Chakra está muito mais ativo. Todos eles estão ativos, mas há uma predominância maior do Muladhara, certo? Depois nós temos no segundo chakra, onde há o desenvolvimento do eu existo, entre as faixas etárias de 7 aos 14 anos. Quer dizer, o desenvolvimento para a adolescência ocorre o desenvolvimento do eu existo. Depois, o chakra do plexo solar, o Manipura, né, nele nós vamos ter o desenvolvimento a partir dos 14 até por volta dos 21 anos. Não é assim muito rígido, certo? É nessa faixa. É onde começa a ter o eu faço. Então, geralmente, a pessoa já está indo para a universidade, alguns já até saíram da universidade, já estão trabalhando, estão se desenvolvendo, estão no fazer. Perfeito? Depois nós temos o chakra cardíaco, a Anahata, onde há o desenvolvimento do eu sinto, entre as faces de 21 e 28 anos, né? 21 e 28 anos. Geralmente é a fase que nós vamos estar aí já desenvolvendo um relacionamento, né? Começa já a ter um noivado, um casamento, tá tudo relacionado nessa faixa, porque ocorre um sentimento, né? Uma afetividade maior de laços estão sendo feitos aí. No chakra laríngeo, a atuação dele é mais proeminente entre os 28 e 35 anos, o eu expresso, onde a gente começa a ter uma maturidade também profissional, a maturidade no relacionamento, né, na relação humana. É onde o nosso propósito já está muito mais bem definido também. É difícil ter um propósito muito específico e claro antes dos 28 a 35 anos. Mas também tem aquilo, não é um fato assim irrevogável, né? Tem pessoas que têm, desde a tenra-idade, já uma definição do seu propósito. Eu lembro que quando eu tinha 16, 17 anos, já sabia que eu queria ir em determinada direção, né? E por sorte era a direção que eu estou até hoje, né? E tem muitas pessoas assim, mas não é, vamos dizer assim, um padrão, correto? Chakra frontal, né? Aí nós já começamos a ter um desenvolvimento dele, uma atuação maior dele entre os 35 e 42 anos. É onde o chakra frontal está mais ativo, onde nós começamos a ganhar uma maior capacidade de consciência interior, né? De entendimento da nossa real natureza. Vamos buscar por um equilíbrio maior na vida, um equilíbrio maior no nosso espírito, da nossa espiritualidade, da nossa essência. E por fim, né, o chakra coronário, o eu realizo, ocorre a partir dos 42 anos. Geralmente 40 anos para frente já começa a ter essa sensação de estar se realizando profissionalmente, né, sentimentalmente, economicamente, espiritualmente também. Começa nessa fase. Então, tudo isso está realmente dando assim, uma ideia de que os chakras eles não estão atuando de forma aleatória. Até porque, né, um outro ponto que os chakras têm também é uma conexão com os astros. Os nossos chakras, eles têm o registro exato do momento em que esse corpo veio para esse mundo, né? O momento em que veio a luz, nascemos. Quem? O ego, né? Naturalmente, que nasce é o ego, é o ser, esse corpo físico. A alma, o ser, o espírito, consciência, nunca nasce. Mas a experiência que nós estamos tendo agora teve um início. Então, aquele momento em que teve o início dessa nossa experiência humana atual desse corpo, houve ali um registro, né? Uma impressão de todas as influências dos astros naquele momento. Isso define, portanto, o nosso mapa astral, de acordo com os chakras. E aí os chakras terão todo o seu processo dinâmico de desenvolvimento a partir desse registro. E aí, o último ponto que eu queria tratar com vocês nesse estudo de hoje, nessa aula 3, é em relação às polaridades ativa e passiva dos chakras. Anote bem isso porque tem coisas importantes também. Quando toma água, pega e vira a página em branco para poder anotar mais coisas. Porque o que ocorre aqui? Polaridades não significa contradição, né? Ou contrapontos, ou distinção de opostos, né? Polaridades não é aquilo que vai caracterizar o oposto, masculino oposto ao feminino. Não.
É o masculino complementar ao feminino, o feminino complementar ao masculino. Certo? O ativo e o passivo não significa que um faz, o outro apenas recebe. É o movimento dessas duas potências. É o movimento dessas duas energias compondo o tecido da realidade. Lembra que isso tudo são as três potências, Ladini, Sandini e Samvit. São essas três potências interagindo a todo momento, criando a nossa experiência. Esse tecido sendo feito, sendo malhado, sendo criado a cada instante, só ocorre porque tem a complementariedade, um complementando o outro, o passivo e o ativo, o passivo e o ativo criando essa realidade a partir de nós, tá bem? Então a relação entre os chakras e as polaridades, ativa, masculina e passiva feminina, pode ser compreendida a partir de conceitos da energia dual, presente em diversas tradições como o taoísmo, o yin e yang, tantra, Shiva e Parvati ou Shakti, e na psicologia transpessoal. Essa dualidade não se refere a gênero, mas sim a qualidades energéticas complementares, como eu falei. Então, a polaridade masculina é ativa, é yang, é Shiva, é expansão, é pulsação, é ação, foco, lógica, consciência. Então, é a potência que pulsa e se expande. A polaridade feminina, ela é passiva, ela é yin, ela é Shakti, ela trabalha a recepção, a intuição, a fluidez, a emoção, a criação. O masculino, ele pulsa para o todo. O feminino, ele atrai do todo. Pulsa para o todo, atrai do todo. É esse movimento contínuo. Pulsão e atração. Pulsão e atração. Impulso e atração. São as polaridades ativa e passiva, complementares. E cada chakra contém ambas as polaridades. Não é que um chakra é polaridade X, o outro é Y. Um é masculino, outro é feminino. As duas polaridades estão juntas. Lembrem-se que eu comentei que cada chakra tem a sua polaridade frontal e a sua polaridade posterior, para frente e para trás. Eles estão emanando esses vórtices nos dois sentidos, desde o seu disco central. Perfeito? Então quer dizer, os dois possuem as duas polaridades, mas cada chakra tem uma predominância maior para emanar, pulsar ou para atrair determinada polaridade. E é isso que nós vamos ver agora. Então, no Muladhara, chakra raiz, né, que é o chakra base, nós temos a polaridade masculina ativa, certo? Predominância da polaridade ativa masculina. Então, a função é de dar segurança, né? A sobrevivência, a estrutura, o pertencimento. Ela é ativa porque o foco está na atenção, a conquista, a estabilidade material. É passivo também. O Ladara também é passivo, como eu falei, é complementar. Ele também traz a sensação de segurança interior, de conexão com a terra, o acolhimento. Depois nós temos o Swadhisthana chakra, de polaridade feminina. A predominância do segundo chakra é passiva. Então a função é a criatividade, é o prazer, são as emoções, é a sensualidade, né? O segundo chakra está ligado, inclusive, à própria gestação, é o feminino. Mas o aspecto masculino desse chakra trabalha a expressão criativa. É o expressar, é o emanar, é o pulsar, a expressão. Direcionada, o desejo e o impulso sexual. Isso tudo é masculino. Enquanto que o aspecto passivo, que é o que predomina no segundo chakra, é o fluxo emocional, é a receptividade. Tanto que o ventre materno recebe o sêmen masculino. É a conexão intuitiva. Percebe então que são essas nuances complementares que cada chakra tem. Isso tudo vai se refletir naturalmente no elemento psicológico, no elemento emocional de nós, cada um de nós, certo? Tudo isso está sendo, né, costurado, texturizado, criado como um tecido da realidade. E essa realidade física não é separada da realidade psicológica, também está sendo totalmente desenhada, não é? Costurada,
dentro de um tecido. Só que é um tecido mental, é um tecido físico, é um tecido energético, é um tecido cognitivo, é um tecido intelectivo. Mas tudo é um tecido, é aí que está a unicidade de todos esses elementos. No terceiro chakra, também a predominância é masculina. A função é de poder pessoal, é ação, é identidade, não é? É determinação. Ela é ativa, portanto, o que predomina nesse aspecto é a liderança, é a determinação, é a vontade. Mas quantas mulheres também não têm, né? Por isso que não é questão de gênero. Então você às vezes encontra uma mulher que tenha atitude de liderança, determinação, de vontade. É o aspecto masculino que está predominando no Manipura. É o fogo, é o Agni que está ali fazendo a digestão. Mas também tem a sua complementaridade passiva, é o feminino. E o que tem ali de característica? A autoconfiança, a autoconfiança interior, né? Confiar em si mesmo. Também a aceitação, o equilíbrio emocional. Depois do Anahata, nós temos a polaridade feminina. Veja que cada um está complementando o chakra seguinte com um aspecto de polaridade. Então ele cede. Bom, aquele lá foi o chakra masculino. Então esse tem que predominar o feminino. Ele está na frente. Mas por trás dele tem o aspecto também masculino para complementar. Por isso, a função do Anahata, principalmente por ser feminina, é o amor, é a compaixão, é a conexão, é a empatia, é a sintonia, é a coerência, é a harmonia. Como ele tem, né, o seu complemento masculino, o que vai expressar ali de masculino é o amor universal. Não é o amor somente dentro de si, é o amor expresso no universo. É o serviço. Eu não amo apenas aqui comigo, né? Eu amo através do servir, certo? É uma ação altruísta. Só um minutinho aqui. Tá. É... E no aspecto feminino, que é o que predomina no Anahata Chakra, nós vamos ter então a abertura emocional, o acolhimento, uma empatia profunda. Quer um detalhe, uma representação disso? A Terra, né? A grande Terra, quanto ela não produz para suprir as nossas necessidades. Vishuddha, a garganta, é outro de polaridade predominantemente masculina, ativa. A função é a expressão, é a comunicação, é falar a verdade, não é? Ou a veracidade. Então, tudo isso diz respeito a esse aspecto masculino. Naturalmente, a atuação desse aspecto masculino traz a comunicação assertiva, o direcionamento correto, uma liderança verbal, uma expressão criativa. Tudo isso é jogar, pulsar para fora, é o masculino. Mas ela tem a complementação feminina, é a escuta ativa. Ok, você fala com assertividade, mas aquela capacidade de escutar ativamente, com empatia, o outro, vem daí. O Agna, aliás, o Vishuddha, não está somente pela fala, a expressão da fala, mas também a expressão auditiva. A capacidade que nós temos de ouvir aquilo que nem sempre ouvimos, o refinamento da audição. Esse é o aspecto feminino, complementar à predominância do aspecto masculino no Vishuddha Chakra da garganta. Não é? O chakra da garganta é a fala, ok, então a expressão da fala é masculina, mas a expressão do ouvir é feminina. Então temos aí também a introspecção e a expressão artística. Você tem uma expressão criativa, é masculino. A expressão artística é feminino, é passiva. São diferenças. Você pode ter uma expressão artística, você pode ter um espírito de artista, mas você não se expressa. Por exemplo, quantas pessoas não têm uma habilidade artística, mas ela sublima, ela vai de repente se formar numa área de administração pública. Então ela soterrou o aspecto da expressão feminina nela mesma. A expressão artística é o potencial
para fazer aquilo. A expressão criativa é esse potencial se efetivando graças à capacidade ou potencial ativo presente no Vishuddha Chakra, que é predominantemente de polaridade ativa, masculina. O Agna Chakra, polaridade feminina, novamente, passivo, tem a função, então, intuitiva, a visão interior, a percepção, são características femininas, certo? Mas tem a predominância feminina, mas tem ali a complementariedade ativa masculina. É o que mantém o foco, a percepção racional, o discernimento lógico. É a complementaridade masculina de um chakra de predominância feminina. Qual que é a predominância feminina? Passiva. Quais são as características que ela vai então expressar? A intuição profunda, a conexão espiritual, a percepção sensível. Todo o aspecto lógico, aqui a gente está falando muito do cérebro, inclusive. Não é dito que nós temos o cérebro racional, o cérebro mais intuitivo, emocional. É justamente nisto. Aqui nós temos uma clara exposição desses dois aspectos de polaridades dados na nossa fisiologia neurobiológica, neurofisiológica. Não é? Por quê? O ativo é o que dá o foco, é o lado racional, é o lado mais lógico das coisas. Enquanto que o passivo é o intuitivo, não é? É o que dá conexão à espiritualidade, não é? É o perceptivo, todo esse aspecto está ali no cérebro. Mas lembrem, o cérebro é dominado pelo Agna Chakra, certo? Cuja predominância é feminina. Então nós podemos dizer, só para dar uma ilustração, que todo cérebro é feminino, todo homem tem um cérebro feminino. Seria mais ou menos isso? Acabaria com essa guerra dos sexos, né? Mas aqui não estamos falando de gênero, lembra que eu falei disso? Estamos falando de polaridades complementares. E aí, por fim, nós temos o Sahasrara, que é a grande diferença que nós temos nele é que ele é de polaridade neutra, porque ele trabalha a unificação. A experiência que a consciência tem no Sahasrara é de unificação. Então a função é consciência superior, a transcendência, a iluminação. Aquilo que nós dizemos, né, que os anjos não têm sexo, né? Só para corroborar isto de forma popular, né? Então, a síntese das polaridades é o que ocorre no nosso chakra coronário. A integração entre razão e intuição, ação e receptividade, masculino e feminino. Então, cada chakra contém ambas as energias, mas sua predominância varia conforme sua função. E lembra que nós falamos sobre as funcionalidades, né? Os aspectos funcionais que a consciência tem nas potências. Da mesma forma como que as funções são assumidas nas camadas de consciência. Da mesma forma, nos chakras, aonde essas funções atuam, além do potencial de cada nível de consciência relacionado a cada chakra, há também o potencial de polaridades que cada chakra traz. Isso define também as suas funções. Então, o processo de equilíbrio energético envolve integrar as duas polaridades, permitindo que o fluxo energético se mova livremente, sem bloqueios ou excessos. A transcendência ocorre quando a dualidade se dissolve no Sahasrara Chakra, levando à unificação da consciência. Então, eu queria somente expor até esse ponto, tá? Tem aqui na continuidade dessa apostila a simbologia dos chakras, mas isso aqui nós não vamos ver nessa aula. Esse aqui é um material que vai ser dado para os assinantes aí do canal, no nosso canal do YouTube. Enfim, o ponto maior aqui para os estudos do Open Course é até aqui. É o que nós vimos em relação a esses aspectos dos chakras como campos de energia e consciência. Então, como que temos ali essa relação dos chakras no próprio desenvolvimento dos nossos aspectos de personalidade, de caráter, maturidade, né, dentro da faixa etária, como que também eles estão correlacionados com os aspectos de polaridades complementares, perfeito?
E como que nós teríamos aí uma visão mais integrada dessas dinâmicas da consciência dentro da experiência física. Por quê? Mais do que ocorre no caso dos nossos Shaktis, das três Shaktis, e também do que ocorre no caso dos nossos koshas, dos cinco koshas, cinco camadas de consciência, a experiência mais próxima que nós vamos ter em relação à consciência se dá na relação dinâmica dos chakras. Porque é ali que nós vamos estar, ou aqui, né? Que nós vamos estar experienciando essas dinâmicas. Não só no aspecto das polaridades, mas também no aspecto como que esses chakras estão desenhando a nossa percepção de realidade. Como que eu estou envolvido, e às vezes até delimitado ainda, a faixas de frequências dos chakras básicos, limitados à estrutura de sustentação e de sobrevivência da minha biologia, do meu corpo físico. Ou como eu estou realmente desenvolvendo essa concepção de amor e devida ação com o outro, com o universo, com a natureza, com a vida. Ou até mesmo como que eu estou conseguindo trazer para o meu campo de experiência imanente aquilo que eu estou realizando durante a minha meditação, durante a minha prática de yoga, do nível transcendente. E mais, como que eu estou agora compreendendo que essa ideia de um transcendente lá em cima e um imanente aqui pegando fogo no mundo material é apenas uma concepção da mente, da narrativa mental de um coletivo humano em ilusão? Então, aqui nos chakras é onde nós começamos realmente a sentir no corpo, sentir na nossa experiência física humana a dinâmica em ação dessas energias mais sutis, desde o nível das potências, passando por essas camadas em que a consciência está envolvida, até para uma experiência direta do nosso campo físico. Então, tudo isso tem uma inter-relação. E o desenvolvimento desses conceitos todos será visto na aula 4, que vai ser a aula que veremos a seguir. Nessa aula, então, nós vamos integrar esses conceitos e defini-los de forma bastante precisa em asanas. Como que essas ideias, esses conceitos, essas energias, potências e camadas estão presentes em determinados asanas para que possamos, enquanto estivermos realizando determinados asanas, podendo explorar estas energias, estas potências e principalmente de forma consciente na nossa experiência direta da realidade em que nos cerca. Então, com isso, nós encerramos essa aula de hoje, a aula 3, e já deixo o convite para você assistir a aula 4, que vai ocorrer já no dia seguinte, não é? Aqui na descrição você encontra o livro também sobre o qual nós baseamos, que é um livro que eu escrevi, está aqui no link, na descrição. Você tem também o link, caso você queira entrar, né, para a lista de pré-matrícula e ganhar aí um acesso exclusivo para conhecer e, de repente, até realmente efetivar a sua matrícula definitiva na formação de instrutores e treinamento prático em yoga da formação VVY 2025. Está tudo aqui na descrição. Mais que isso, havendo dúvidas, peço que você deixe nos comentários. Compartilhe o vídeo se você acha que tem valor e pode de repente agregar para mais pessoas, tá bom? E dúvidas, estarei à disposição. No mais, eu espero que todos tenham captado aí as melhores energias, aberto, né, um campo de consciência para um entendimento mais abrangente de nós mesmos, de você mesmo, e assim possamos estar contribuindo para a evolução da consciência humana nesse novo contexto do humano. Grato pela presença. Nos vemos em breve. Namaskar. Eu te orientarei na mais elevada e completa experiência da ancestral ciência do yoga, livre de sectarismos, de doutrinas, de dogmas que limitam a sua autorrealização. Durante 9 meses, você desenvolverá a sua consciência em um novo humano. Tenha você interesse em ser um profissional em yoga ou evoluir como ser humano? Clique no link, saiba mais. Te espero na nova formação VVY de profissionais em yoga.